Revisão da vida toda, julgamento hoje no STF. Este é o último vídeo que eu vou postar antes do julgamento. Estou indo fazer uma caminhada, espairecer a cabeça, suar um pouquinho e aí ficar pronto para o julgamento mais tarde. Pessoal, é o seguinte, ontem tivemos mais um encontro do ministro Paulo Guedes e do AGU, advogado-geral da União Bruno Bianco, que representa o INSS, com a ministra Carmen Lúcia. Tivemos uma reunião do Paulo Guedes alguns dias atrás com a Carmen Lúcia. Isso não gerou tanta preocupação, mas já não é muito justo, né? Afinal, os advogados estão meses tentando conseguir um horário com os ministros e nada. Aí chega lá, Paulo Guedes, vai lá, consegue um horário, fala lá sobre a revisão da vida toda. Sim, e 5 dias depois, né, ontem, conseguiu mais um horário com a ministra Carmen Lúcia junto do AGU Bruno Bianco. E isso já mostra uma disparidade de armas. Ao contrário do que a Constituição nos traz, que seria a paridade de armas, né? Ou seja, tanto um lado do processo como a outra parte do processo precisam ter paridade de armas, precisam ter as mesmas ferramentas, o mesmo acesso aos juízes, aos desembargadores e aos ministros. E aí, como é que você acha que fica essa argumentação extraprocessual? Ou seja, a argumentação feita fora do processo. Porque tudo no Brasil tem que ser feito às escuras. Porque o INSS, se tem tanto argumento assim, o AGU não simplesmente protocolou, então, no processo, esses argumentos que ele quer convencer a Carmen Lúcia. O que será que foi dito nessa reunião? Quando olhamos a agenda dos ministros, né, depois da reportagem da Folha, do Estadão, do Extra, da Globo, aí apareceu na agenda da Carmen Lúcia que a pauta, que esse encontro do Paulo Guedes, Bruno Bianco, teria como pauta uma ADI. E aí eu fui verificar, inclusive no outro canal Alô Aposentado, mostrei para vocês. Eu coloquei ali, tudo bem, será que existe essa ADI? Do que se trata, né? Existir, existe, né? Aí, e realmente teve uma petição no dia 25 do AGU. E aí tava lá que eles iam tratar disso. Só que essa ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, trata de uma medida provisória que alterou uma emenda constitucional que trata sobre o apoio ao setor cultural e de eventos. Aí eu te pergunto, vocês acham mesmo, né? Diferente do que os jornais falaram, que o encontro seria sobre a revisão da vida toda, vocês acham que há um mês de entregar a faixa, há um mês de trocarem todos os ministros, possivelmente trocar o AGU também, vocês acham que eles iam lá conversar sobre uma medida provisória, né, na ADI, sobre um apoio ao setor cultural e de eventos? Ou vocês acham que, assim como o Extra, Globo, Folha, Estadão falaram, o encontro foi sobre a revisão da vida toda? Eu vi outra reportagem também que o ministro Paulo Guedes, né, despedindo-se dos servidores, falou que cumpriu o papel dele e tudo mais. E aí eu não tenho como atacar a pessoa. Eu acho que ele teve alguns acertos. Eu acho que nem todo mundo é 100% errado, nem todo mundo é 100% certo do tempo, tá? Então, só que nessa questão da revisão da vida toda, realmente eu não entendo o que agora ele quer interferir, né? Será que ele desconhece o artigo da Constituição que inaugura ali a Constituição falando que os poderes são independentes e harmônicos entre si, poder legislativo, executivo e judiciário? Ora, pessoal, o poder judiciário tem que julgar, o executivo tem que executar as políticas públicas e o poder legislativo tem que legislar e fiscalizar. Muito bem. Dessa forma, então, o que nós temos o panorama do julgamento para hoje? Primeiro, se você não me conhece, eu sou Nakamura, professor e advogado há mais de 10 anos, diretamente de Brasília, trazendo as últimas informações. Então se inscreva nesse canal. É muito importante, tem muita gente que assiste e não é inscrito no canal. E isso me entristece muito. Então vamos seguindo, pessoal. Desse encontro da ministra Carmen Lúcia, tem gente falando:
Ué, mas não seria melhor ele se encontrar então com a Rosa Weber, por exemplo, se ele quer mudar o julgamento? Na verdade, pessoal, como nós já temos a vitória do 6-5, faltando essa oficialização da decisão, o julgamento, né, ele já ocorreu em plenário virtual, que vale o mesmo tanto que o plenário físico, não é que vale menos. Já tivemos sustentações orais, né? Já tivemos os argumentos apresentados. O INSS juntou uma nota técnica, depois não teve coragem de juntar a outra nota técnica de 360 bilhões, mas tudo bem, teve lá os argumentos apresentados, participação dos amicus curiae. Então já teve um debate, já teve, o processo já está maduro para julgamento, tanto é que foi julgado 6-5 a favor dos aposentados. Nós já temos a maioria. E aí, isso nos mostra que essa estratégia do governo, ele não precisa mudar todos os votos, ele só precisa de um voto, porque se está 6-5, se mudar um voto, fica 5-6. Voto do ministro Marco Aurélio, ele já não consegue mudar, porque já está, entre aspas, congelado, né? Então, dessa forma, é que a estratégia do governo se resume a focar na ministra Carmen Lúcia, né? Alguns interlocutores falaram que é porque ela seria o elo mais fraco da corrente, ela seria possível de ter o voto alterado. Eu, sinceramente, não acredito nisso, pessoal. Eu acredito que a ministra Carmen Lúcia é uma mulher forte, uma mulher, claro, que tem um notório saber jurídico, ninguém chega no STF à toa, né? E, assim, acima de tudo, pessoal, eu realmente acredito que ela vá manter o voto. Eu acredito que ela tenha recebido ali na agenda e tudo mais, quase que por educação, sabe? Quando você tem um compromisso ali, você já está inclinado, você já, né? Mas, vou receber aqui por educação, tudo bem. Eu acredito que tenha sido isso. Eu não acredito que ela vá fazer isso com os aposentados aos 45 do segundo tempo. Eu realmente não acredito nisso. Acredito que, até porque vocês sabem, diretamente de Brasília, já presenciei inúmeras sessões de julgamento e assim, os outros ministros, eles até têm uma brincadeira assim que eles falam, olha, eu até me preocupo com o meu voto quando eu discordo da Carmen Lúcia. Ou seja, de tanto que eles respeitam esse notório saber jurídico dela, pessoal. E aí, vamos seguindo então. Será que vai ter sustentação oral? Pessoal, ontem, né, teve uma live ali, Direito News, junto com a doutora Gisele, que está no processo, junto também com o doutor Badari, todos estão aqui em Brasília, na luta. E aí foi passado o seguinte, como essa questão é nova, né, de destaque e vai para plenário físico e tudo mais, já teve votos, já teve sustentação oral no plenário virtual, só que é uma sustentação gravada, né? Porque o plenário virtual é o site ali do STF que vai inserindo as petições, né, e a sustentação oral. É um vídeo gravado. Não tem o mesmo impacto que uma sustentação ao vivo, mas ao mesmo tempo já foi feita. Então, se for oportunizada ao INSS, então o que foi passado seria o seguinte, que primeiro de tudo é a ministra Rosa Weber que vai decidir como a banda vai tocar. Teremos a ADPF antes, né? Faltando somente 4 votos. Depois o HC é tão somente proclamar o resultado, só fixar a tese. Isso já foi dito pela própria Rosa Weber presencialmente. Eu presenciei essa fala dela. É só para fixar a tese. E depois já temos o julgamento da revisão da vida toda. Como vai andar esse processo vai ser decidido pela ministra Rosa Weber e pelos ministros na hora, tá certo? Então, pode ter sustentação oral? Pode. Foi passado que, até pela sistemática, né, o INSS é o recorrente, então ele começaria com a sustentação oral, depois a parte dos aposentados e depois 10 minutos para cada amicus curiae, se tiver a sustentação oral. Os gabinetes dos ministros passaram, né, justamente para os doutores, conforme informado ontem, que, primeiro, que parece não haver inclinação de mudança de voto, e segundo, que parece que a causa já está madura, até porque ela já foi discutida, ela já está há mais de 2 anos no STF, então pode ser que nem haja sustentação oral.
Muito bem, prosseguindo então com as outras dúvidas, né? Então, pode haver tão somente a proclamação do resultado? Olha, pode ser sim que a ministra Rosa Weber questione os ministros, ó, todo mundo, mantenha o voto, mantenha o voto, mantenha o voto. Pode ser que isso aconteça e seja proclamado o resultado da vitória de 6-5. Outra dúvida, modulação de efeitos, que está tirando o sono de muita gente, pessoal. E isso, olha, realmente muita gente não acreditava, né? Mas eu achei bacana. Eu vinha alertando, não para tocar terror, não para nem nada disso. É porque é uma coisa que vem acontecendo. Quando a União tem que tirar dinheiro do bolso, o STF vai lá e faz modulação de efeitos. E a doutora Gisele, né, disse que o aposentado ele já tem dois limitadores, né? Ele tem a prescrição e a decadência para lutar contra. E isso já vem tirando sono, já vem tirando. Tem muita gente que deixou de entrar para se proteger da decadência porque, né, ou não sabia ou ficou com medo. E desconhecimento, medo de pagar honorários sucumbenciais, custas e tudo mais. E isso realmente aconteceu. A gente via também vários clientes que procuravam o escritório, né? E aí a maioria, né, não ficou de fora. A maioria entrou com processo, ainda está entrando. Só que um ou outro a gente percebia que mesmo a gente informando, a pessoa preferia o risco de ficar de fora do que receber o seu suado dinheirinho. Então, realmente, essa postura assim de demorar, de não ter um julgamento claro, isso gera uma confusão na cabeça do aposentado e não é à toa, né? E realmente é isso que a gente tem analisado. Então, a modulação de efeitos ela pode acontecer sim, e só que assim, ela provavelmente ela não vai ser discutida hoje. Provavelmente a modulação de efeitos só vai vir em sede de embargos de declaração, assim como é o que tem acontecido em 80% das decisões. Então, o STF, o que a gente já tem decidido do STF? Ele já bateu o martelo que a União pode se impedir modulação de efeitos nos embargos de declaração, tá? Isso pode acontecer. Os embargos de declaração é o último recurso disponível, eles servem para corrigir uma obscuridade, uma omissão, uma contradição ou um erro material. E agora ele tem mais uma função no STF ali que é para pedir a modulação de efeitos, tá certo? E o STF já autorizou, já virou uma prática rotineira a União pedir a modulação de efeitos nos embargos de declaração. E não é para menos, né? Ela viu que perdeu o processo, daí ela vai tacar a última cartada dela, que é para reduzir os custos dela. Para mim, não é custo, para mim, não é gasto. Para mim, é pagar o direito do trabalhador brasileiro. Outra questão. Ah, doutor, mas é o INSS que errou e eu que tenho que contratar advogado? O pagamento deveria ser automático? Pessoal, eu já respondi essa dúvida diversas vezes, mas até hoje a gente recebe essa dúvida. Deveria é uma palavra boa, né? O mundo deveria ser pacífico, perfeito e funcionar direitinho. Deveria. Pessoal, mas aí a gente não vive num mundo de arco-íris, né? Vocês sabem, nós vivemos aqui no Brasil. Eu amo esse país, mas tem muita coisa a ser corrigida. E uma delas é como as injustiças são corrigidas através da justiça, tá? Então tem que entrar no Poder Judiciário, até porque decisão em repercussão geral vai vincular os processos judiciais, não vincula na via administrativa. E aí, outras dúvidas também que vão surgindo sobre recebimento e tudo mais, isso eu vou deixar para os próximos vídeos. Vamos acompanhar primeiro como que vai ser o julgamento hoje, tá certo, pessoal? WhatsApp, para você dar entrada, WhatsApp 44 99868 3378. 44 99868 3378. Eu vou fazer minha caminhada, vou dar aquela suada, aquela esparecida na cabeça, vou tomar um banho, já vou me arrumar, comer alguma coisinha leve
e estaremos lá presencialmente no STF. Inscreva-se nesse canal e comente. É a última vez que você vai comentar. Eu quero a revisão da vida toda já. Lembrando, o importante é começar o julgamento, porque aí não tem como. Se não terminar hoje, pelo menos vai ter que ser postergado para amanhã, mas pelo menos não vai ter uma pauta indefinida. O importante é começar o julgamento. Vamos juntos, que vai dar tudo certo. Que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado por estar aqui.